Agora na 89, Café com Chuville. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a sua líder de audiência em Joinville. Bom, eu sou Fagner Ramos, repórter do Chuville Notícias e estarei cobrindo algumas edições no lugar do nosso editor-chefe Leandro Schmitz, que neste momento está de férias, curtindo a vida doidado lá nas Bahamas e tentando escapar um pouco desse gelo que acomete a nossa cidade de Joinville, né? Nesse encontro marcado hoje a meio-dia nessa Joinville gelada, vamos falar de um assunto muito interessante. Mas antes de mais nada, vale lembrar que o Café com Chuville está disponível também nos canais do YouTube, no Chuville Notícias. Se você não conheça, corre lá, se inscreva, curta, compartilhe, dê um joinha, aquele like e veja as outras entrevistas disponíveis ali no nosso canal. Hoje vamos falar mais uma vez sobre cultura. Eu estou aqui do meu lado com Cássio Correia, criador e coordenador geral do Animaneco, um festival internacional de bonecos que já chega na sua 6ª edição. Olá, Cássio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado pela oportunidade. E vamos falar aqui de como vai ser um pouquinho mais animado aí o nosso mês de agosto aqui em Joinville. É o seguinte, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que é o Festival Animaneco aqui pra gente que não conhece. Então, o Animaneco é um festival internacional de teatro de bonecos que surgiu em 2017 aqui em Joinville. Eu sou ator de teatro de bonecos também, além de ser produtor cultural, e sou natural da cidade de Jaraguá do Sul, né, a nossa vizinha aqui, Jaraguá do Sul. E lá, antigamente existia um festival muito forte chamado Festival de Formas Animadas, um festival também internacional de teatro de animação, e que já faz mais ou menos aí uns 10 ou 15 anos que não é mais realizado. Então, a lembrança que eu tenho sempre da minha infância em Jaraguá do Sul é de assistir teatro de bonecos lá no Teatro da Scar, né, e diversos espetáculos do país, do mundo todo. E depois que eu comecei a trabalhar com teatro, fui para esse universo do teatro de animação e me envolvendo cada vez mais com a produção cultural aqui em Joinville. Sempre tinha uma vontade de resgatar essa tradição do teatro de animação que já existiu muito forte aqui na nossa região, né, na região norte de Santa Catarina. Então, em 2017, entrei em contato com 8 grupos de teatro de bonecos aqui próximos, né, alguns de Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, que são parceiros de longa data que a gente já conhece. Joguei para eles a proposta e falei, olha, não tem dinheiro, quero fazer um evento, vamos tentar fazer alguma coisa. Na época a gente fez no mês de abril, porque no mês de abril se comemora o Dia Internacional do Teatro de Bonecos, no dia 27 de abril, né? E na hora todo mundo topou e a galera veio, a gente vendeu ingressos na bilheteria para os espetáculos, vendemos em escolas. No final, juntamos tudo num bolo e dividimos um pouquinho para cada um, e assim nasceu essa história de começarmos o Animaneco aqui em Joinville. E em 2018 a gente fez uma vaquinha no Catarse e assim foi. E a 3ª edição a gente conseguiu pela primeira vez uma pequena verba pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que não era muito, né? Mas como a gente também entrou numa pandemia, a gente também conseguiu organizar de uma forma online. Foi um dos primeiros eventos que se jogou nesse universo online. Foi logo ali no mês de junho, ou foi agosto também, junho ou agosto, não me lembro agora, de 2020. Nós não sabíamos muito bem ainda como fazer isso, mas para o Animaneco eu costumo dizer que a pandemia foi até positiva, né? Porque a gente acabou expandindo, a gente chegou num alcance online de 7 países assistindo ao vivo as apresentações, gravado, mas transmitindo ao vivo, né? A gente montou um estúdio também para fazer, e eu fazia as apresentações, colocamos todos os nossos bonecos ali em exposição também, fizemos um seminário online também, e assim cada ano foi passando um passo de cada vez, né? Daí depois do próximo ano que a gente não fez, porque a pandemia acho que todo mundo pensava que ia ser só 5, 6 meses, né? Mas acabou se estendendo, deixamos um ano sem fazer e quando retornamos já conseguimos mais recursos
e já atingimos a internacionalidade do evento, né? A gente conseguiu na época trazer em 2022 um primeiro grupo internacional do Chile. Aí em 24 a gente já conseguiu representação de 4 países, em 23, desculpa. E agora em 24 a gente tem aí uma grande novidade que a gente está conseguindo romper as Américas. A gente sempre trazia só a América Latina. Esse ano a gente está tendo pela primeira vez uma participação de um grupo da Espanha vindo diretamente para o nosso festival. Então, e se transformando aí num evento já sendo considerado pelos artistas bonequeiros, pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. A gente recebeu um ofício muito inesperado aí também nesses últimos meses, considerando já o Animaneco como um dos maiores, se não o maior festival de teatro de bonecos acontecendo no Brasil atualmente, né? Já existiu antigamente outros festivais grandes, mas alguns não existem mais, outros estão em formato um pouco menor. Então, neste momento aí, a gente está muito contente de ter esse título e, com certeza, esse ano de 2024 vai ter muita programação legal, divertida e animada para toda a população aqui de Joinville e também São Francisco do Sul. Antes de a gente entrar nessa seara sobre as atrações, tudo, né, assim, vale falar aqui para nossa audiência que o teatro de boneco já é uma cultura muito antiga, né, e assim, ela se deu origem ali na China, na Índia, tudo. Eu queria que você contasse um pouco para nossa audiência o que é o teatro de boneco e quando ele chegou aqui no Brasil, como ele chegou aqui no Brasil. Olha, na verdade, assim, existem inúmeras manifestações relacionadas ao teatro de bonecos, porque assim, eu costumo dizer que as pessoas às vezes pensam que o teatro de bonecos ele é aquele popular teatro de fantoche que a gente vê nas escolas, né? Mas a amplitude do teatro de animação, que a gente chama, ela é muito maior, desde da China, como tu falou, lá do teatro de sombras chinês, né? A gente tem aí o teatro de objetos, que é uma linguagem relativamente nova, né? Foi criada na França, onde os próprios objetos eles são manipulados por si só, né? E eles em si, já com a ajuda da narração, contam uma história. O teatro de mamulengo, que é o tradicional popular brasileiro, né? Que é muito forte lá no Nordeste. Mas a gente também tem o Kasper Theater, que é o teatro de bonecos popular alemão, né? E que foi muito forte nas décadas de 40, 30, muito manifestado aqui na nossa região, especialmente aqui na região de Blumenau, Jaraguá do Sul, Rio do Sul. Inclusive, esse ano a gente vai ter uma exposição de Kasper Theaters na nossa programação. Então, assim, a tua pergunta que tu me diz, quando chegou no Brasil, eu não vou saber te responder exatamente, né? Isso, eu acho que deve ter inúmeras manifestações que vão chegando ao longo do tempo através de influências asiáticas, europeias, americanas, mas algumas das datas pontuais a gente gosta de citar, por exemplo, o Teatro Lambi Lambi, né? Que é um teatro de bonecos em miniatura, inspirado nos fotógrafos de fotografia Lambi Lambi, lá da década de 40, 50 também. Esse foi uma linguagem que foi criada no Brasil, né? Por duas baianas, a Denise dos Santos e a Esmini Lima, que esse ano se completa 35 anos de fundação desta linguagem. E ano passado, o teatro de Lambi Lambi já é uma tradição no Animaneco, né? Desde as primeiras edições a gente sempre coloca algumas caixas de espetáculo Lambi Lambi na nossa programação. Desde o ano passado, a gente instituiu o resgate de uma mostra de teatro Lambi Lambi que já existiu em Joinville, lá em 2004, 2007, mais ou menos. Agora ela passa a fazer parte oficialmente todos os anos do Animaneco, desde o ano passado. E no ano passado, quando a Denise dos Santos, uma das criadoras, estava aqui com a gente, ela pegou, me chamou num canto e ela disse, eu tenho um desafio para te fazer. Ano que vem, 24, a gente está nesse ano agora, o Teatro de Lambi Lambi faz 35 anos de sua fundação. Então o Animaneco, como está nessa amplitude toda, sendo reconhecido como um dos maiores festivais do Brasil, nada mais justo do que ter 35 caixas de Teatro Lambi Lambi para a gente fazer uma grande festa de Lambi Lambis aqui. E eu coloquei no nosso projeto, graças a Deus as empresas que estão nos patrocinando esse ano
acreditaram no nosso projeto, a gente conseguiu o aporte necessário para a realização e vamos ter 35 caixas de teatro lambe-lambe participando de uma mostra aqui que vão acontecer durante 5 dias do nosso evento. Então, e é uma linguagem que eu sou suspeito a dizer, eu também faço teatro de lambe-lambe, mas quem não teve a oportunidade ainda de assistir, é um espetáculo de curtíssima duração, 2 minutos, 1 minuto, 3, 4, que é apresentado única e exclusivamente para uma pessoa por vez, durante um período de 2 horas que eles ficam apresentando, que nós ficamos apresentando, né? Então, e acontece numa praça, num jardim de um museu, que é um ambiente completamente inesperado, onde a pessoa vai sentar num banco na frente daquela caixa, às vezes colocar um pano preto por cima da cabeça, às vezes não, e vai colocar o fone de ouvido e vai, durante 2, 3 minutos, literalmente ser transportado para um outro universo, e com certeza nada convencional do que a pessoa estava pensando em fazer naquele momento, né? Então acho que é muito interessante. O lambe-lambe, eu até cheguei a ler que ele é considerado um dos menores espetáculos do mundo, né? Até por essa sensação de você colocar um pano na cabeça e, tipo, olhar dentro de uma caixa, tudo. Sim, ele é curioso, ele instiga a curiosidade, né? A gente, enquanto apresenta em alguns lugares, às vezes pessoas pensam que é exame de visão, alguma coisa nesse sentido. A gente convida as pessoas para virem assistir, e as pessoas saem encantadas. E o poder que às vezes 1 minuto, 2 minutos, como eu te falei, pode transformar a vida da pessoa naquele momento é incrível, né? E esse ano a nossa mostra a gente vai fazer na Praça do Céu Aventureiro, lá no bairro Aventureiro, no Parque São Francisco, no bairro Ademar Garcia. A gente tem essa particularidade de levar para vários lugares da cidade. No Jardim do Museu Histórico, no Museu Nacional de Colonização e Imigração, né? Na frente da Rua das Palmeiras. E também no Garten Shopping, que é um dos nossos apoiadores. Então, com certeza vai ser bem interessante. Agora, uma curiosidade, né? Assim, porque eu sou um cara antigo, tudo, e assim, quando eu via, por exemplo, Didi lá sentado com aquele boneco, tudo aquilo lá também é teatro de boneco, aquele que... Qual que é o nome mesmo? Existe um nome que a pessoa fala... Ventríloco? Isso. Exito. É um teatro de boneco também? É teatro de boneco também. Pode ser. É considerado uma das linguagens, né? Então, assim, eu te falei várias aqui, né? Mas teatro de sombras, o teatro de bonecos de luva, né? O fantoche. São inúmeras linguagens. O teatro de bonecos gigantes, né? O teatro de máscaras, ele acaba sendo enquadrado também dentro de formas animadas. A gente vai ter espetáculos de máscara esse ano também no nosso festival. E assim por diante. Então, assim, é um universo enorme que a gente tem dentro dessa linguagem e várias pessoas que estão prestigiando desde as primeiras edições, a gente vê que voltam a cada edição, trazem outras pessoas e graças a Deus o Animaneco está sendo um público super importante e promete esse ano de novo ter uma programação muito qualificada e com muito carinho que a gente está preparando para todo mundo. Então, e são diversas atrações de vários estados e de outros lugares também, como a Colômbia e Espanha, que você citou, né? Isso. Esse ano a gente vai ter 8 estados brasileiros sendo representados com artistas bonequeiros aqui em Joinville, mais o Distrito Federal. E também são 4 países, né? Argentina, Chile, Colômbia e também esse representante da Espanha, que está vindo para apresentar um espetáculo que vai ser apresentado também dentre tantos espaços que a gente vai ter apresentações aqui na cidade. E também em São Francisco do Sul. Um outro adendo também que o festival incorpora esse ano é sobre eventos ligados ao Rio Grande do Sul, né? Assim, como todos sabem, ocorreu aquela crise climática 2 meses atrás, né? Que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, tudo, e vocês vão dar uma chance, assim, mais chances já para vários artistas de lá do Rio Grande do Sul. Conta um pouco pra gente. Assim que aconteceu, né, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, eu já imediatamente já comecei a conversar com os 2 curadores que a gente tem, né, que é o professor Nini Beltrame de Florianópolis e a professora Fabiana Lázari da Universidade de Brasília, de como a gente poderia, de alguma forma, a gente já tinha realizado a curadoria, já tínhamos divulgado quais os grupos iriam participar, mas a gente, de alguma outra forma, ainda pensar
ainda em abraçar um pouquinho mais aos artistas gaúchos, né? Porque assim, a gente sabe que as coisas já estão voltando ao normal lá, mas ainda existem muitos teatros que estão com programações suspensas até o final do ano, editais foram suspensos, alguns estão sendo retomados, mas de alguma forma vários artistas ficaram muito tempo sem trabalhar, perderam alguma coisa dos seus acervos, então a gente pensou numa programação específica, trazendo eles para cá. A gente vai ter uma exposição de teatro em marionetes. Há quem diga que é um dos acervos mais antigos de teatro de marionete que se tem no Brasil hoje. Está se completando 70 anos, que é o Team Marionete, Teatro Infantil de Marionete, né? É uma exposição que vai ficar durante todo o período do festival ali no Centro Eventos Carl Hansen, a exposição, também totalmente gratuita para toda a comunidade. E também alguns espetáculos que a gente pode citar: a Companhia Caixa do Elefante, que vai trazer um espetáculo bom para cachorro, onde o Abelardo, que é um dos cachorros que fazia parte da TV Colosso e tal, as crianças acho que vão adorar muito. E um dos grupos gaúchos que a gente está trazendo também é um dos espetáculos que a gente acredita que vai ser um dos mais inovadores da nossa edição desse ano, que é a Companhia Seres Imaginários, lá da cidade de Porto Alegre também, que é um espetáculo suspenso, né, numa estrutura de Q30, né, para quem não conhece, aquelas estruturas de alumínio, né, que são montadas, e é um espetáculo que vai ser montado na praça de alimentação do Garten Shopping, nos dias 10 e 11 de agosto, e o espetáculo dura 10 minutos, para 18 pessoas por sessão, e as pessoas entram embaixo dessa estrutura e colocam a cabeça e elas conseguem perceber o espetáculo em 360 graus. Então, acho que vai ser uma experiência super interessante. Esse grupo vai fazer 9 sessões no sábado e 9 sessões no domingo. Então, aproximadamente aí umas 350 pessoas nos 2 dias juntos vão poder ter essa experiência, né? E são espetáculos que vai contar com a interatividade também, né? Do público, né? Então... Não, e toda a experiência, a gente tem performances, a exemplo do ano passado, todos os dias acontecendo em vários lugares da cidade. No dia 1º de agosto a gente vai ter um cortejo de abertura do evento, que a gente já tradicionalmente faz, que vai ser ali entre a Praça Nereu Ramos e a Praça da Bandeira, às 4 horas da tarde do dia 1º, é uma quinta-feira à tarde, mas às vezes dá para dar uma fugidinha lá, dar uma espiada. Vão ter ali pelo menos uns 10 bonecos gigantes, mais a fanfarra do Colério Celso Ramos. Agradecer aí ao professor Bola aí, que fechou essa parceria com a gente, vai acompanhar o desfile com a gente. E mais todos os artistas que já estiverem na cidade, com os seus bonecos menores, um pouco maiores, vão fazer parte. As performances que eu já falei. E destacar também que a gente tem um seminário, né? Tem uma parte de formação muito forte do festival, que é um seminário internacional de teatro de animação, que é organizado pela Universidade de Brasília e pela UDESC, aqui de Florianópolis. Esse ano a gente está trazendo palestrantes da Argentina, da Espanha, o artista que vem da Espanha também vai fazer uma fala. E o tema é teatro em pequenos formatos, 35 anos do Teatro Lambi Lambi. Então, claro que a gente falou muito do Lambi Lambi aqui, mas o teatro ele pode ter uma proporção um pouco maior, que não é tão pequena. E existem também diversas formas desse espetáculo ser executado. Então a gente vai academicamente falar sobre um pouquinho isso nos 3 dias do seminário que acontecem no início do festival. E esse ano, né, em números, o festival ele é muito grande, assim, como nós já estamos quase acabando, assim, não tem como a gente falar tudo que vai acontecer, assim, queria que você desse o serviço, como que o público chega ali até o festival, aonde que o público conhece um pouco mais das atrações, então, dias. Na verdade, assim, vão ser 200 atrações, aproximadamente, né, em 11 dias. Então, assim, é muita animação para tudo quanto é lado. E a programação ela é gratuita, com uma colaboração espontânea de 1 quilo de alimento não perecível. Então, não é obrigado, mas a gente faz essa campanha de arrecadação de alimentos, que é destinado ao Programa Mesa Brasil do Sesc, que a gente já tem uma parceria de alguns anos. A programação completa, as pessoas podem acessar o site animaneco.com.br ou então as nossas redes sociais, @animanecojoinville, né? E os espaços que são feitos em teatros fechados, o Teatro Juarez Machado, no Galpão de Teatro da Jote, que fica lá na Cidadela Antártica,
eles precisam ser retirados online, o ingresso, gratuitamente também, né? Mas a partir do dia 15 de julho, agora na próxima segunda-feira, pelo site da enjoyticket.com.br. Mas quem não conseguir pegar ingresso online, não precisa ficar nervoso e não conseguiu. A gente sempre diz para as pessoas prestigiarem, chegarem, porque geralmente algumas pessoas acabam pegando ingressos e não vão. A gente, perto do horário da apresentação, a gente vai fazendo essa monitoria de quantos lugares ainda temos disponíveis e a gente vai acomodando todas as pessoas. Dificilmente alguma pessoa fica de fora, né? Então a gente deixa bem registrado isso, mas se conseguir pegar pela internet vai já tá garantido antes. Cássio, queria te agradecer demais, eu tenho certeza que vai ser um super sucesso, né? E convido a todos para correr atrás do site do festival nas redes sociais e certeza que vai fazer um baita sucesso aqui na cidade de Joinville. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a audiência aqui de vocês e vale lembrar novamente que este programa já vai estar disponível no próximo dia, domingo, nas nossas redes sociais, ali no YouTube, no Chuville Notícias. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Café com Chuville. Café com Chuville.